Houve um momento na sua vida, quando o Palmeiras estava embaixo, que você falou assim, eu nunca mais vou ver o time ser campeão? Você falou assim, sim, muitas vezes. Entendeu? Só para resumir... Esse é o momento que o São Paulino está vivendo hoje. Ele acha que nunca mais vai acontecer. Mas, gente, eu vou falar... O São Paulino que você falou que com 2012 tinha... O Palmeiras em 2012 tinha 10 anos. Existe o São Paulino que tem 10 anos. Esse cara, ele não acredita em nada. A partir de agora. Ele não viu nada igual também. O corintiano também está igual. Né? Mas enfim. Mas, gente, as coisas... O São Paulinho e o corintiano é diferente. É bem diferente. A sensação. Né? O corintiano já viveu uma fila longa, o corintiano venceu o corintiano jovem. O corintiano jovem, né? Falando desse. O corintiano... Mas o corintiano tem uma outra alma, né? Ele tem uma alma do... Não, e é uma história maior. É uma história mais longa. É uma história de... O São Paulino, primeiro que é o clube grande mais jovem do país. Não fez 100 anos ainda. O São Paulino é o subestimado pelo Flamengo e pelo Palmeiras. É o que acordou hoje e fala, putz, os caras vão ser ou um ou outro 4 vezes campeão. Vai superar o São Paulo. Ele está vendo as marcas sendo superadas. O São Paulino estava acostumado a ser o maioral. E eu não acho isso sustentável. Né? E, aliás, curiosamente, ele foi... esse maioral, ele foi turbinado por gente que está no poder agora, né? Então, era o que mais ganhou o Campeonato Brasileiro, é o que mais ganhou o Libertadores, é o que mais ganhou o Mundial. É o que mais... 6-3-3, que já foi o Casares, o tal do 6-3-3. Hoje a música que está desgastada, até o não aluga o estádio, é o clube que está alugando o estádio. Vai jogar na Vila. Então, são coisas, e esses são ciclos. E acho que é aquilo, a quantidade, a gente fez a live ontem pós-jogo do Palmeiras. A quantidade de gente que tinha... me surpreendeu. E a quantidade de São Paulinos, ontem e hoje, o São Paulo morreu. São Paulo não morreu, não, vocês estão loucos. Quantas vezes eu ouvi, foi o que o Massini falou, quantas vezes eu ouvi de palmeirenses, amigos nossos, o Palmeiras morreu, mas eu ouvi, mas muitas vezes. É que você não encontrou o Massini em 2014, então, time do Gareca. Então, 2014 é uma época. O jeito que o Massini falou comigo no estádio lá. Teve a fila, contava aniversário, teve rebaixamento, teve o Palmeiras morreu. O Palmeiras morreu umas 1000 vezes, cara. Em dezembro de 2012, o Corinthians estava no Japão e o Palmeiras caindo. No mesmo mês. Exatamente. No mesmo mês, é loucura. Quando o São Paulo foi tricampeão também. O São Paulo era tricampeão e o Corinthians estava caindo. Então, no caso do São Paulino, o São Paulino não foi ao fundo do poço. O que o São Paulino tem que entender, lutar e protestar é para o São Paulo não ir ao fundo do poço. Não quebrar, não jogar a segunda divisão. Para o ciclo ruim durar menos e ser menos dolorido. E aprender com os outros. Né? Aprender com o sucesso do Palmeiras, com o trabalho que o Flamengo fez e retomando aos poucos. Agora, abandonar, como está sendo colocado, eu acho que não é uma alternativa. Não tem condição isso, gente. Claro. Então, mas pelo amor de Deus. E aí tem uma situação que aí é diferença também para o Corinthians. Sim. O corintiano. Tem. O São Paulino parecia o corintiano nos últimos anos. Isso não é uma comparação ruim, pelo contrário, é a comparação de maior orgulho, porque o corintiano tem normalmente uma vocação, que é torcer para o clube e acompanhar e cobrar sempre. E essa é a vocação de uma torcida de futebol. Não é só ir na boa. O Milton Neves, até agora, grande Milton, lançou uma maldição lá, né, que torcer para o São Paulo é uma grande moleza. E não é, torcer para um time de futebol nunca é uma grande moleza. É uma provação, né? Deixa eu... fala. Eu só queria dizer o seguinte, no tempo da fila, eu tinha 14, 15 anos, né? Então, eu fui em praticamente todos os jogos do Palmeiras. Em casa, eu fui em todos. Fosse no Parque Antártica, no Morumbi, no Pacaembu, eu ia em todos os jogos. E no interior, quando eram viagens mais perto, né, Bragança, não dá para dizer que Santo André é uma viagem, mas Grande ABC e tal, não dava para ir para Ribeirão Preto, Matão, isso não dava para ir. Mas depois que o Palmeiras saiu da fila,
em 93, eu diminuí a minha assiduidade. Porque eu pensei, agora não precisa mais tanto da minha pessoa lá. Claro. Sabe? O time precisa quando... Sabe, esse sentimento, assim como eu estava na arquibancada lá no Barradão, quando o Palmeiras foi rebaixado, né? E quando eu vi, gente, eu fui na despedida do Parque Antártico, Palmeiras e Boca, o Palmeiras perdeu. Acho que perdeu o jogo, hein? Palmeiras e Boca, despedida do Parque Antártico, o Palmeiras perdeu. E quando eu vi o estádio em ruínas, o clube social em ruínas, eu falei, cara, se a W Torre tiver um piripaque no meio do caminho... Ferrou. Ferrou não, acabou. Como é que vai ressurgir? Vocês se lembram da imagem de Arnaldo e Tironi, presidente do Palmeiras, com aquela banheira da Lídice, onde estava Lúcio e um outro jogador, com os caras comprando gelo na padaria para jogar o gelo na piscina. Então, gente, pode demorar um pouco mais por causa das circunstâncias, como gosta de falar o Tironi. A distância está muito grande entre Palmeiras e Flamengo para os outros clubes. Na Espanha não tem Corinthians, na Espanha não tem São Paulo, na Espanha não tem isso. Então, basta que a gente tenha um pouco de paciência para que a coisa recupere. E o que o Arnaldo falou é uma coisa muito interessante. Segura agora para que não seja tão doloroso como foi para o Palmeiras, com 2 rebaixamentos, ou para o Corinthians, né? Para que o ciclo volte mais rápido e o São Paulo saia desse lugar. Como? Cobrando Casares, participando da vida política do clube, indo ao estádio, pagando ingresso, se mantendo sócio, torcedor. Porque o abandono vai aumentar ainda mais essa distância, gente. 10 segundos. Claro. Sabe aquela tela que a gente mostrou lá do Abel, a era Abel? Só para resumir, a Libertadores é disputada desde 1960. Ou seja, em 60 anos, de 1960 a 2020, 4 finais. Com o Abel, em 5 anos, 3 finais. Um negócio... Em 60 anos, 3. 4, perdão. E em 5 anos do Abel, 3. Também Só a gente tem que relativizar, né, Vessa, que a Libertadores não era a Libertadores 60 até um bom tempo. Não era uma competição era um torneio mais raro, era o campeão. Isso. O Palmeiras chegou a colocar time reserva para disputar a Libertadores. Sim, mas... Era outro jeito, mas é um número espetacular. Olha, vou fazer uma pergunta que eu fiz em outro CNPJ mais cedo, envolvendo o outro finalista também, para todos vocês. Não quero falar em fichas aqui, porque acho que não é necessário. Mas a minha pergunta é... Qual dos 2 finalistas teve o melhor desempenho nos 2 jogos da semifinal? Ida e volta. Flamengo. Palmeiras ou Flamengo? Flamengo. Sério? Tão fácil assim? Sim, sem graça. A pergunta é fácil, Mas porque o Flamengo foi mais equilibrado. Tem uma situação aí. Exato, é isso. O Flamengo jogou bem as 2 partidas. Não é isso? Não foi espetacular em nenhuma delas. É isso. Mas eu acho que expôs essa eliminatória a principal virtude do Flamengo em uma questão que talvez seja um limite do Flamengo. Principal virtude, não toma gol. Difícil fazer gol neles. Difícil. Tem sido difícil o ano inteiro. Difícil. Ao mesmo tempo, a comparação com o volume... Por isso que a gente fala, por que o Flamengo não viraria 3-0 para a LDU? Se tem tantos jogadores... Porque hoje o Palmeiras tem mais capacidade ofensiva que o Flamengo. Isso, para mim, é indiscutível. E é interessante a gente projetar o que vai ser até esse mês, se o homem do braço quebrado vai poder jogar. Que faz uma diferença gigantesca. Como é que é o nome do cara do Eu vou pegar daqui. Depois a gente fala. Mas a Copa Libertadores do Palmeiras é muito melhor do que a do Flamengo. A Copa Libertadores, do primeiro jogo até agora, para mim, a Copa Libertadores é muito melhor. É verdade. Agora, Vessa, não vem essa, né? Sou Corinthians, não, nada disso. Você tem que fingir que você é um estrangeiro e os 2 times vão jogar na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo horário, tudo. Você só pode ver um. Então. Seu controle remoto, a hora que você pôr num canal, vai travar e só vai poder ver um jogo.
Você vê o jogo do Palmeiras ou você vê o jogo do Flamengo? Durante muito tempo foi o do Flamengo, só que eu tô com o Arnaldo. Eu acho que mudou de sei lá, no mínimo um mês e meio. Claramente é um jogo mais vistoso. Além de tudo, parece um jogo mais europeu. Muito rápido, veloz, o tempo, a bola não para. Jogadores fisicamente se comportam melhor. Eu acho que o do Palmeiras é muito mais atrativo hoje para ver. É que, no meu caso, eu ainda tenho aquela coisa do saber se defender, para mim sempre vai ser uma arte. Eu não acho que é só uma maneira... Eu admiro pra caramba. Eu admiro pra caramba, eu adoro. Muito isso no time bem... Essa pergunta, eu confesso que eu formulei, mas eu acho difícil responder. Qual jogo eu assistiria? Porque eu acho que os dois são legais, cada um da sua forma. Eu sempre refutei a pecha que colocaram no Palmeiras, né? Time pobre, só se defende, time reativo, que se dane. Adoro um time que só se defende bem. Não, só se defende bem, joga por uma bola, ganhou, levanta a taça, aqui a taça. Põe a taça na cabeça e pronto, cara. Mas entendeu? Esse é um tipo de beleza. Mas o futebol é feio. Isso. Feio é o quê, meu irmão? Não. Eu casei, filho. Você lembra? Não, mas não é questão de ser feio. É um tipo de beleza mais difícil de você aceitar. Do consumo externo. Entendeu? Eu também acho legal. É o time do Muricy de São Paulo. Muricy Ball, lembra? A expressão foi cunhada... Pergunta pro Vessa. Vessa, você não gosta daquele 1-0 do Tite? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Com vocês o time do São Paulo para domingo. Por quê? Como eu disse, é um jogo importante, é um jogo de 6 pontos para o São Paulo. Temos desfalques importantes para esse jogo, como o Luciano e o Mike, que estão suspensos, e também algumas lesões aí no time do São Paulo, que já nos é normal, né? A gente já está acostumado com vários tipos de jogadores. Então, Renan, Kaique, eu vou deixar para vocês definirem qual vai ser o time do São Paulo para domingo, e aqui qualquer coisa a gente manda para o chat. Se tiver alguma diferença aqui de opiniões, a gente coloca para o chat votar. Eu acho que, assim, algumas coisas não tem muito segredo, né? No gol, Rafael, certo? Sim. Acho que é isso. E uma pergunta, vocês mudariam esse esquema? Vocês deixariam 3 zagueiros mesmo ou vocês mudariam esse esquema? Renan? Eu já cansei de dar minha opinião aqui e dar murro em ponta de faca, porque quando não teve zagueiro para jogar, ele manteve os 3, imagina com o zagueiro à disposição. Então, eu até poderia mudar na minha cabeça se eu fosse o Kaique Crespo, mas acho que nem adianta eu fazer um campinho aqui, sendo que vai chegar no jogo e ele vai fazer outro, né, Van? Quando ele não tinha zagueiro, ele arrumou um jeito de meter 3 zagueiros, pô. Colocou 2 laterais e um zagueiro de origem só. E o que você acha, Renan? Você manteria 3, você colocaria uma linha de 4? O que você acha? Não, eu não mudo, não. Eu não mudaria, eu sinceramente gosto dessa formação. Todas as vezes que o São Paulo, né, tô falando aí da pós-Crespo, né, depois que o Crespo chegou, sempre que mudou o sistema diante de uma necessidade, uma mudança de estratégia, o time foi muito mal, ficou muito vulnerável e criou muito pouco. Portanto, a minha formação ideal é essa daí mesmo. Então vamos manter aqui, vamos colocar os nossos 3 zagueiros. Eu acho que o Kaique vai querer colocar o Sabino aqui, mas depois a gente vê isso, para colocar o Sabino aqui. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Só se for uma lista de dispensa. Nada contra o pessoal do jogador, mas eu não consigo imaginar que daqui 10 anos essa criança que está vazando o choro dele aqui na babá eletrônica, que está acordando agora, inclusive. Olha a hora que a criança está acordando, 11h50. Eu não consigo imaginar que daqui 10 anos eu vou chegar para esse garotinho e falar assim: pô, filhão, em 2026 o São Paulo foi campeão da Libertadores. Sério, papai? Quem que era o time? Ó, Rafael no gol, na zaga Sabino, aí já parou por aí, dá um bloqueio mental. Eu não consigo imaginar que um dia eu vou falar pro meu filho que um dia o São Paulo foi campeão de um grande título e o Sabino era nome atuante, era nome importante. Não dá, uma coisa não combina com a outra. É a mesma coisa de eu falar um dia pra ele: pô, filhão, uma vez o São Paulo jogou como mandante no Morumbi todo de verde. Não dá, pô, não dá, uma coisa não combina com a outra. Eu vou só ler um superchat aqui que me passou, o Marcelo falou, né? Um cachorro contra o Casares eu apoio na eleição.
Ai, só para ler esse comentário que ele me cobrou aqui, então eu li. Tá bom, tá lindo o seu comentário sobre isso. Mas já falou bastante sobre política do clube aqui hoje, realmente, porque tudo interfere, né? Tudo interfere na política do clube, não tem como fugir. Realmente, tudo que a gente passa, o que a gente discute, é realmente baseado nisso, né? Baseado no que a diretoria, as decisões que a diretoria toma. Inclusive, os nossos queridos jogadores que estamos escalando aqui. Bom, para a zaga, aqui eu queria realmente que vocês... O que a gente pode colocar aqui? Ferrarese, ele retorna, né? Ele estava suspenso no último jogo. Vocês iam de Ferrarese pelo lado direito ou Alan Franco? O que vocês acham? Eu só vou gravar uma manchetinha aqui para a rádio rapidinho, mas para mim é Ferrarese na direita, Arboleda na sobra, Alan Franco na esquerda. Você concorda, Renan? Você iria assim também? Assim, poderia ser. Eu não sou tão extremista assim quanto o Kaique a respeito do nosso glorioso Sabino, né? Eu não sou tão... não vejo tão mal assim o Sabino. Vejo ele até um jogador assim que muitas vezes, em algumas oportunidades, com ausências, ele foi até bastante útil, mas essa pode ser... E o Ferrarese, na minha opinião, que caiu bastante de rendimento em alguns momentos aí, em jogos decisivos, sabe? Em jogos importantes. Eu acho que o Ferrarese caiu muito de rendimento. Mas essa poderia ser. O Tolói não tem condição de jogo ainda, né? O Tolói. Ele vai para o jogo, que ele vai ser relacionado, mas eu acredito que ele vai começar no banco, imagino. Então, poderia ser o Tolói aí, por exemplo, né? O Tolói é um jogador experiente, um jogador acostumado a jogar nessa formação, tem boa saída de bola, poderia ser o Tolói. Mas, enfim, vamos deixar essa zaga que tá montada aí. Perfeito, Renan. Amanhã não teremos o Mike, que vinha sendo titular. Temos o Mailton e o Cedric também, Renan. Ele pode ser uma possibilidade. Ainda é dúvida, mas onde realizou alguns trabalhos. Então, eu acredito também que se ele for para o jogo, ele vai começar no banco de reservas. Então, acho que a nossa opção para amanhã é Mailton, né? Não tem muito... Acho que é a nossa opção com o desfalque do Mike, né? Pode falar. Se o Cedric tiver condição de jogo, o Cedric. Para mim, o Cedric. A informação é que se o Cedric treinasse, né, hoje e amanhã, ele estaria à disposição, mas assim, voltando de lesão, acho bem difícil. Eu vou deixar o Mailton, até porque eu preciso atualizar depois aqui também o nosso Cedric. Não, tudo bem. É que acontece o seguinte, o Cedric, ele não ficou tanto tempo de fora, né? Assim, que precisa de bastante tempo para recuperar a condição física, né? Se ele for para o jogo, quer dizer que o cara tem condição de jogo, para mim é o Cedric. Mas, vamos ver aí o menino Mailton. Isso, o Mailton chegou ainda, realmente não conseguiu mostrar o trabalho, que também é um processo, acho que faz parte também. E o Mike vinha ganhando confiança e tem evoluído, né? Mas infelizmente está suspenso para amanhã. Então, na dúvida ainda, como o Cedric ainda é dúvida, vamos de Mailton. Antes de fazer o meio-campo, vou para o lado esquerdo aqui. E acho que é Enzo Dias. Ô, Van, posso só adiantar o meu rapidinho, que o Murilo acordou e a mamãe dele ainda não pode pegá-lo no colo, eu que vou ter que pegar. Vai lá, Enzo na esquerda. O que eu acho que o Crespo vai fazer, né? É o exercício que eu estou fazendo desde o começo. Aí, Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio. Pablo Maia, Alisson não. Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Para você também, Renan? Assim, Vanessa, Enzo, lá na esquerda, sem dúvida nenhuma, jogou barbaridade contra o Bahia, jogou um jogo espetacular contra o Bahia, o Enzo Dias. Ele lá na esquerda, eu faria que eu falo sempre assim, esse triângulo do jeito que está formado aí, a inversão desse triângulo, com o Luiz Gustavo de primeiro, eu colocaria Luiz Gustavo de primeiro, Marcos Antônio e Bobadilha. Com a inversão do triângulo, né? Com a inversão do triângulo. O Marcos Antônio ali à frente do... Exatamente. Ali à frente do Arboleda, eu faria dessa forma aí. Marcos Antônio e Bobadilha. Eu colocaria o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, olha que presença maravilhosa na nossa live. Isso que nos deixa feliz, que nos anima. É isso daí. Ó. Tive que trazer o meu comentarista aqui, porque... A mamãe dele passou por uma cirurgia e não pode pegá-lo por um mês no colo. Meu Deus do céu. Murilo, acho que o Murilo ele chega para falar, mas normalmente ele não fala. Mas pelas expressões ele é um cara de poucas palavras, ainda está aprendendo a lidar com o microfone.
Assim, o Kaique ele falou antes que ele falou do que ele acha que o Crespo vai colocar. Não sei se é a opinião dele. Eu já estou falando mais o que eu faria, né? O que eu faria, não o que eu acho que o Crespo vai fazer. Então, por isso que eu montaria esse meio de campo aí. Eu acho que o Luiz Gustavo, ele é um jogador experiente, é um jogador que tem qualidade, tem ótima leitura tática do jogo. E eu colocaria ele ali na frente da zaga, né? E com Bobadilla e Marcos Antônio. Ele dá consistência defensiva, com equilíbrio para o time sair jogando e liberdade para o Marcos Antônio movimentar. O Marcos Antônio ele tem a liberdade nesse time de movimentar para todos os lados. Ele não, né, para vir buscar um pouco mais atrás, para aparecer entre linhas na direita, na esquerda, nas costas dos volantes adversários. Por isso que eu montaria essa defesa aí, porque a gente não pode esquecer, hein? Nós vamos enfrentar, fora de casa, um lugar que historicamente a gente não vai bem, né? O líder do segundo turno. Nós vamos enfrentar o líder do segundo turno. Então, tem que ter ali um mínimo de cuidado, um mínimo de atenção. Eu montaria esse time aí. E já adiantando, com Tapia e Lucas no ataque. O Lucas adquirindo aí mais confiança, um pouco mais de ritmo de jogo. Foi o melhor jogo dele em meses, né, contra o Bahia. Eu faria dessa forma. E um detalhe, o Luciano, no dia que ele completa 100 gols pelo São Paulo, ele me toma um cartão completamente desnecessário, o que deixa ele suspenso para um jogo extremamente importante fora de casa contra o Vasco. Fica aí o registro do detalhe. Só a questão da minha opinião, eu acho que eu concordo plenamente com aquilo que disse o Renan. Quando se trata de meio de campo, a gente tem que ouvir e aprender. Só acho que eu manteria aquela formação que eu falei que acho que o Crespo vai fazer, porque foi um meio campo que rendeu bem, se comportou bem no último jogo contra o Bahia, que inclusive, se você for ver duelo meio campo contra meio campo, cara, qualidade do outro lado no time do Rogério Ceni, quando se trata de meio campo, né, infelizmente e lamentavelmente perdeu o Everton Ribeiro, né, da forma que perdeu. A gente torce para plena recuperação dele, é um cara importante e histórico pro futebol brasileiro no geral, mas ainda assim é um meio campo de muita qualidade, né? Tem muitos jogadores de qualidade. No momento que se vocês falarem alguma coisa eu não vou ouvir porque o Murilo arrancou meu fone e eu vou tentar recuperar o fone nos próximos 5 segundos. Espera aí. Ai, que dificuldade, mas faz parte. E então eu gosto também dessa formação. Acho que o São Paulo precisa fazer uma mudança aí no meio campo. Eu gosto, aproveitando você também, eu só vou aqui colocar esse comentário aqui também, que é um superchat do Jonathan, muito obrigada, pra gente continuar um pouco nesse assunto, porque assim, o São Paulo sempre teve muita força na Copa Libertadores. A gente sabe que é uma competição que é a cara do São Paulo, o torcedor São Paulino ama a Copa Libertadores, são 3 conquistas, deu outro significado para a competição, sim, de 92 para 93, foi quando a competição realmente ganhou esse valor para os times brasileiros, porque antes, assim, em jogos de Libertadores, você vai ter o público do São Paulo no estádio era pequeno, porque a torcida meio que também não tinha dado essa devida importância ainda, o que foi mudando com o tempo, e o São Paulo, por anos, né, foi o time brasileiro com a cara da Libertadores. Mas isso, infelizmente, foi se perdendo. Nossa última Libertadores foi em 2005, depois tivemos a final ali em 2006, acabamos perdendo a final para o Internacional, e tudo isso foi correndo ao longo dos anos, São Paulo indo para a Sul-Americana, sendo eliminado em pré-Libertadores. E aqui o Jonathan falou, né? E tivemos que insultar o Casares, que o São Paulo seria protagonista, mas uma que o tempo ensinou a ficar calado, assim como o Soberano em 2007 e 2008. E assim, Kaique, o Palmeiras, ele chega agora, o Palmeiras e Flamengo, infelizmente, gente, é uma coisa assim, a gente vai ter que se acostumar com essa realidade. Com Palmeiras e Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro, disputando Copa Libertadores. E, Kaique, o São Paulo tinha 6 finais de Libertadores com 3 conquistas. E o Palmeiras também tinha igual, agora chegou à 7ª. Você vê uma perspectiva do São Paulo conseguir alcançar o Palmeiras nisso? De alcançar o Palmeiras e o Flamengo nos próximos anos? Como você acha que realmente a gente pode ter uma perspectiva de melhora nos próximos anos, de chegar a competir com esses times? É difícil, Van. Com a realidade financeira do clube, enquanto esses times estão bem estruturados e estão vivendo esse momento mágico de disputa de Brasileirão, cara, você disputar com a mesma força a liderança do Campeonato Brasileiro ponto a ponto e os mesmos times disputarem a grande final da Libertadores, que ganha ainda mais a importância esse jogo único, né? Ganha um peso diferente. Eu sou contra a final única pela estrutura da América do Sul, enfim, mas isso é assunto para outra hora. Mas enquanto a gente tem essa perspectiva, no São Paulo a gente ouve nos bastidores que
né, o presidente do conselho, de repente, deixe passar um suposto pedido de impeachment para poder ser beneficiado com isso, sendo candidato da posição, né, sendo candidato do Casares. Aí o Márcio Carlo Magno, que é o braço direito do Casares, ganharia uma vaga de diretor de futebol. O Dedé, que é um diretor super ativo no clube, ganharia uma posição, sabe? Movimentações puramente políticas pelo poder. E o que eu não consigo entender é que os clubes eles estão quebrados, os clubes estão numa dificuldade financeira, beirando 1 bilhão de dívidas, e aí eu estou citando não só o São Paulo, mas o Corinthians. Mas todo mundo quer o poder. Todo mundo quer o poder. Todo mundo quer sentar lá na cadeira. Porque o ego desses caras é muito maior do que qualquer outra coisa. O ego desses caras é maior do que o sentimento deles pelo clube. Sentimento, acho que esses caras esqueceram de sentimento pelo clube há muitos e muitos anos. Quando eles viram que o clube pode trazer outros frutos, inclusive financeiros, para esses caras e de status social. É porque o presidente do São Paulo me parece que hoje é muito mais um status do que qualquer outra coisa. Porque o clube na pindaíba que tá, todo mundo quer sentar lá na cadeira. Inclusive é briga política, briga interna para poder ver quem é que vai ser o candidato a sentar lá na cadeira. Então, enfim, colocar o São Paulo em primeiro plano, esses caras não colocam. Eu não consigo. Queria muito chegar aqui pro torcedor e falar, calma, esse é só um momento, amanhã a gente já vai falar de uma sequência diferente, ano que vem o São Paulo vai igualar o número de finais já do Palmeiras de novo, mas é difícil, gente. É difícil porque a gente não sabe nem se o São Paulo vai para a próxima Libertadores, ou se ele vai ter que se contentar com a Sul-Americana. Só um detalhe, tá? O Alan, ou Alan, de verdade, não cubro o dia a dia do Palmeiras, eu não sei qual é a pronúncia correta do nome dele, se é Alan ou Alan, tá? Mas o menino que pode jogar centralizado, pô, Renan, meio campo, o Renan domina mais do que todo mundo, sabe do que eu tô falando. Pode jogar centralizado, pode jogar de ponta, pode jogar de ala na ausência de um lateral, quando você tem 3 zagueiros. Esse menino não era um dos principais jogadores, tá? Do time do Palmeiras, na base. Ele já foi preterido por Riquelme Felipe, já foi preterido pelo Estevão, e talvez a nível nacional, aquilo que sempre se esperou do Estevão, porque o Estevão é um jogador mapeável de seleção, desde que ele ainda era o Messinho do Cruzeiro, todo mundo já imaginava que esse garoto pudesse ser o futuro da seleção. Talvez o que se esperava de protagonismo do Estevão, Copa do Mundo de Clubes, em outros campeonatos enquanto ele esteve, talvez ele nunca teve uma noite tão brilhante como protagonista sendo um garoto, quanto teve esse menino. Que na base não era unanimidade, que na base também ficava num nível abaixo de William Gomes, ficava num nível abaixo de Lucas Ferreira, ficava no nível abaixo de Matheus Alves. Esses 3 garotos que, já se mandaram. E ontem eu estava assistindo a coletiva do Abel Ferreira, que chegou no Anderson Barros, diretor do Palmeiras, e falou, esse garoto precisa ficar. Eu já perdi alguns, esse precisa ficar. E aí, quando ele precisou no momento, olha a diferença, né? Você acha que o Zubeldia ou o Crespo, porque independente eu tô falando, a figura que tivesse lá, tem poder hoje de chegar na direção de São Paulo e falar, segura esse garoto pra mim. O tricolor aspira a alcançar a sonhada participação na Comebol Libertadores em 2026. Mas para isso, tem um duro confronto neste domingo contra o Vasco em São Januário. Os dois estão próximos na tabela com campanhas quase idênticas. O São Paulo enfrenta um momento complicado, tendo perdido 7 dos últimos 8 jogos, o que o deixou na 9ª posição com 41 pontos, apesar da vitória sobre o Bahia na última rodada. Por outro lado, o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, vem de uma fase excelente, acumulando 4 vitórias consecutivas, o que desafia o time de Hernan Crespo. Com 6 vagas disponíveis para a próxima edição da Libertadores via Brasileirão, a disputa na parte de cima da tabela se intensifica. No que diz respeito à escalação, o São Paulo chega ao jogo com várias baixas, incluindo o lateral Mike e o atacante Luciano que estão suspensos, além de outros jogadores no departamento médico. No entanto, Rafael Tolói retornará e Cédric Soares pode ser relacionado, de acordo com o que podemos ver nesta semana no treino aberto. O time que foi esboçado por Crespo para a partida contra o Vasco será Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Mailton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio, Enzo Dias, Lucas e Gonzalo Tapia. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo terá condições de arrancar pelo menos um empate São Januário? Deixe a sua opinião nos comentários.